A importância da afetividade na primeira infância. Afeto não é apenas carinho, é base, é linguagem, é estrutura emocional. Na infância, a forma como somos acolhidos define como iremos nos perceber no mundo e, sobretudo, como iremos nos relacionar com os outros. Nesta segunda aula, vamos compreender como os estímulos sensoriais, a qualidade da linguagem e o olhar amoroso dos cuidadores constroem o alicerce da saúde mental e do desenvolvimento emocional da criança. Você vai entender por que a afetividade não é um luxo, mas uma necessidade essencial para a formação do eu. E como a ausência desse vínculo nos primeiros anos de vida pode levar a adultos com sérias dificuldades de amar, confiar e se conectar consigo e com o outro. Essa aula é um convite para refletir sobre como o afeto recebido ou negado na infância molda os caminhos da nossa vida emocional. Vamos juntos mergulhar nesse tema fundamental. A família e as leis sistêmicas. É muito importante que a gente tenha em mente que existem sim parâmetros para medir réguas, uma régua simbólica, para medir a qualidade da família, a qualidade da convivência. Principalmente quando a gente intenciona criar uma família, né? É importante saber desses conceitos que eu vou falar agora, porque isso serve de alerta e, opa, existe isso, eu vou cuidar para que isso esteja garantido, tá? Então vamos lá. O Bert Hellinger era um alemão, faleceu há pouco tempo, uns 2 anos. Aliás, 3. E ele era seminarista, ele estudou para ser padre, se tornou padre, estudou muito Gestalt, psicanálise, psicodrama. E depois da Segunda Guerra, ele foi designado para ir para a África para montar escolas católicas lá. Então ele foi estar com a tribo Zulu. E na convivência com aquela sociedade, ele percebeu que não existia nem depressão e nem ansiedade. Ele ficou super curioso. O que será que acontece aqui? Então ele, convivendo com aquelas pessoas, logicamente que existiam problemas, mas eram bem mais amenos. Então, ele observou e percebeu que existiam 3 leis que eles respeitavam e que eram norteadoras de uma boa convivência. E quando ele foi observar o conteúdo daquelas leis, ele percebeu que são leis que podem ser aplicadas em qualquer nível de convivência humana. Trabalho, escola, rua, banco, padaria, no casamento, em tudo. São 3 leis interdependentes para que tudo corra bem. A ordem diz respeito à sequência, à ordem de chegada no mundo, tá? Então, a gente nasce, cresce, se desenvolve, trabalha, prepara o mundo para a próxima geração e traz a próxima geração. Por causa disso, nós oferecemos para os nossos filhos os recursos mínimos necessários para a formação dessas crianças. Alimento, vestuário, remédio, escola, afeto, orientação moral, certo? Ok. Equilíbrio. Cada um de nós tem um papel a desempenhar perante o outro. Então, na questão da hierarquia, nós como pais temos que educar, amar, orientar, apoiar, e os filhos nos honrar, obedecer até a idade da maioridade, enquanto são dependentes, acatar nossas determinações. Uma vez que nós somos mais velhos e experientes, nós temos a obrigação de orientá-los e de protegê-los. Então, a educação e o estabelecimento de limites é necessária para que essas crianças cresçam o mais saudáveis possível. Essa lei de equilíbrio, ela também se refere aos irmãos que convivem comigo, são meus parceiros. Se eu sou a mais velha, na falta dos meus pais, a minha palavra tem mais força, deve ser ouvida, certo? No trabalho, eu me remeto ao meu supervisor, supervisor ao coordenador, o coordenador ao chefe de divisão, divisão ao diretor, presidente. Então, existe hierarquia. Existem papéis que nós devemos cumprir diante do lugar que cada pessoa ocupa no mundo, né? Você se dirige a um juiz diferente de como dirige a um padeiro.
justamente por essas questões que a autoridade do juiz exige uma certa cerimônia, né? Uma diplomacia maior. E o pertencimento, na verdade estou falando nessa ordem, mas não é porque pertencimento tem menos importância, talvez seja até o maior, que é a necessidade da gente pertencer, da gente se sentir importante, amado, aceito, validado por quem a gente ama. Então, a criança, quando nasce, ela não sabe que ela é gente. Ela vai ser gente observando gente. Para começar. Prova disso é que existem as crianças lobo, né? Existe na literatura, você pode pesquisar, crianças lobo, história de crianças que foram vítimas de acidentes e sobreviveram porque mamaram nas lobas, no meio das florestas, né? E essas crianças adotaram o comportamento dos quadrúpedes, né? Dos animais ali, andar de quatro, rosnar, rasgar a carne para comer, né? Então, nós aprendemos a ser gente observando gente. Dentro dessa questão do pertencimento, nós temos que estar atentos ao olhar que valida. Então, a criança, desde sempre, ela precisa da gente para se alimentar, só um momento, para sobreviver. Porque sem esse pertencimento a gente morre, né? Tanto que a raça humana não foi extinta por causa do trabalho em grupo, que é o pertencimento, certo? E nesse pertencimento, para um desenvolvimento mental saudável, nós precisamos mostrar para a criança a importância que ela tem, nós temos que oferecer para ela recursos subjetivos que a ajudem a aprender valores. Então, veja, por que você acha que na escolinha as crianças brincam muito? Para se divertir? Não, para aprender regras. Primeiro eu, depois Joãozinho, depois a Ritinha, depois a Lucinha. Eu não posso furar fila. Esse aqui é meu, esse aqui é seu, mas eu posso te emprestar e você me empresta. Certo? O Joãozinho está chorando, vamos abraçar o Joãozinho para ele ficar mais alegre, porque ele machucou o joelhinho. Então a criança na escola, na pré-escola, ela aprende valores sociais e regras sociais. Aprender a respeitar a fila, aprender a respeitar a hierarquia. Não se grita com a professora, não se grita com o diretor, tá? Então, a criança, ela precisa da gente para se tornar gente. E precisa de gente boa para que ela se torne uma pessoa boa, certo? Então, dentro dessas leis, imagina aí os seus pensamentos, como é que estão em relação a essas leis da ordem, equilíbrio e pertencimento, né? As falhas que você identifica no seu sistema, na questão do não cumprimento do papel de alguns perante os outros, do não respeito à hierarquia. Então veja, em relação ao casal, também tem tudo isso. E o casal precisa se doar um para o outro na mesma proporção. Respeitando aí a questão das necessidades que cada um tem, respeitando o papel, que é o equilíbrio, o papel que o marido e a esposa têm um com o outro, e o pertencimento, que uma vez que eles estão bem, o casamento se mantém. Então, qualquer negligência a qualquer dessas leis vai gerar um distanciamento que vai influenciar na vida da família, né? Então, a infidelidade, a desonestidade, a jogatina, a preguiça, a malandragem de não trabalhar, de não fazer o que precisa, a não proteção aos filhos, ao lar, a qualidade dos diálogos, falar palavrão na frente da criança, deixar a criança ver qualquer coisa na TV, tudo isso vai gerar problema, tudo isso. Então, nesse caso, vão surgir os problemas e a criança que não tem para onde correr vai se emaranhar nesses problemas. Então, quando a gente se emaranha, segundo as obras de Bert Hellinger, uma vez que você critica, você está emaranhado. Então, se você criticar a grama do vizinho, você está emaranhado com o seu vizinho. E esse emaranhamento é porque ele entra no seu campo mental, tá? Entra no seu campo mental. Fica ali aquela pedrinha lá incomodando ali, né? O que você tem a ver com a grama do vizinho?
Por que você está preocupado com a grama do vizinho? É sarna para se coçar. Deixa a grama dele lá. Se você está com inveja, cuida da sua. Certo? A importância que nós precisamos sentir que temos no nosso grupo familiar, ela precisa ser muito clara, porque se não houver uma clareza, nós vamos desenvolver baixa autoestima. Nós vamos desenvolver uma autoimagem negativa e vamos nos tornar presas fáceis para pessoas abusivas. E aí entra o abuso psicológico, o abuso físico, a pedofilia, o abuso financeiro, né, quando o outro se apropria do que é nosso. Quando tudo que você produz, o outro absorve e não faz a parte dele. Então, quando nós temos uma convivência familiar X, nós estamos decretando um futuro para os nossos filhos não muito legal. Por isso que os problemas muitas vezes se repetem geração após geração, porque eles não são solucionados. Quando o pertencimento não é claro para a criança, ela vai buscar afeto em outros lugares, porque ela precisa do afeto. Ela precisa de se sentir importante. Porque a criança, assim como o adolescente, a criança está numa fase de construção de identidade. De 1 a 7 anos, mais ou menos, a criança está se construindo em termos de personalidade. E os elementos que ela absorve ao redor vão compor a construção dessa identidade. Então, isso me faz pensar nas pessoas que não se amam, nas pessoas que se criticam, que têm uma autocrítica severa. Vamos pensar que você é fruto daquilo que você recebeu. E que às vezes você fez até milagre, tirou leite de pedra para ser quem você é. Então, eu peço agora nesse momento que você tenha um olhar mais amoroso para si mesmo. Que você se ame, que você se considere um pouco mais, para não se sentir um lixo, para não se sentir uma pessoa desprezível, uma pessoa que não tem valor, que não vai conseguir chegar num patamar legal de vida. Porque o que a gente viveu lá atrás influencia muito nisso. Haja coragem para a gente quebrar isso. Haja coragem para a gente contestar o que os pais transmitiram. Porque se os pais não nos amam, se os pais não demonstram afeto, não nos protegem, não nos garantem o mínimo necessário, o que a gente vai entender? Que a gente não tem valor, que não merece, e aí a gente vai crescer tentando que provar isso para o mundo. É daí que surgem muitos transtornos de personalidade, borderline, histriônico, porque a pessoa, na base do desespero também, ela vai buscar se compor. Então, os adoecimentos psíquicos, eles não acontecem simplesmente por genética, mas também por uma série de fatores ambientais, que a pessoa vai convivendo e vai reforçando até estourar a bomba na nossa vida, tá? Então, pense nisso, avalie como foi a história da sua família, avalie quem é você tem exercícios aí pela frente, nós vamos analisando. Quanto mais informações você coletar da sua vida, a partir desses paralelos que a gente está fazendo com essas exposições, você vai ter mais clareza. Por que você está onde está hoje? E por que não está melhor? Tá? Isso aí é o caminho para a cura. Vamos para a próxima aula. Olá, tudo bem? Da série Perguntas e Respostas, hoje eu recebi uma pergunta de uma seguidora que me deixou bastante sensibilizada. É uma adolescente que está passando por uma fase muito difícil, está praticando autoflagelação, está se cortando. Ela sente um vazio muito grande na alma e queixa que os familiares debocham dela. Acham que é fricote, que ela esteja fazendo aquilo para chamar atenção. Então hoje é um puxão de orelha que eu vou fazer. Vou dar um puxão de orelha. A intenção é informar, mas eu preciso dizer que quem debocha, quem diminui, quem faz pouco caso da dor emocional de outra pessoa, está precisando se informar. Porque ninguém dói à toa, ninguém chora à toa, ninguém se corta à toa, ninguém se mata à toa. Então vamos lá. Uma coisa que é muito comum, que eu observo, são as famílias tóxicas.
é impressionante quando a gente está numa situação de mais tranquilidade na vida, em que a gente foi criado num ambiente menos hostil, ou quando a gente consegue estabelecer um ambiente familiar agradável, respeitoso, estimulante. Quando a gente observa o comportamento de determinadas famílias, a gente fica assim, puxa, caramba, como é que consegue viver dessa maneira? Tanta hostilidade, tanta queixa, tanto ataque, xingamentos, sabotagens, discriminações. Como é que vive dessa maneira? As pessoas se acostumam a se agredirem constantemente, ninguém dá folga para ninguém. Aí os problemas se instalam e ninguém faz nada para resolver. Fica só ali, remoendo aquilo. Quase que parece que há um prazer, um gozo naquela picuinha, naquele mal-estar. Né? É a mãe brigando com o pai, é xingando, pelo que ele está fazendo, é a infidelidade, é a falta de dinheiro, é o alcoolismo, é a agressão verbal, a agressão física, é o filho que não respeita a mãe, trata a mãe como empregada, o filho sai de casa, mas traz a trouxa de roupa suja para lavar em casa, põe a mãe para dar faxina no apartamento dele, a filha quer só dinheiro do pai, não dá carinho para o pai, não conversa com ele, se ele está doente, mal vai visitar, não vai ao hospital visitar o pai doente. Então, a gente vê uma quantidade de problemas relacionados a egoísmo, mágoa, ressentimento, que vão gerando esses problemas, que vão gerando essas feridas. Cada pessoa tem um nível de sensibilidade. Tem gente que suporta levar pancada e seguir, embora aprenda também a dar pancada e comece a estragar os relacionamentos aí na frente com outras pessoas, né? Porque tudo é uma coisa que se alimenta, se retroalimenta, né? Eu recebo, eu dou. Do jeito que eu recebo, eu estou devolvendo. Então, é assustador a gente perceber pessoas brigando por causa de comida dentro de casa, brigando porque o outro tem mais direito que o outro, um faz mais que todos. É uma família de 8 filhos, somente um cuida dos pais idosos, né? E é uma falta, é uma penúria, porque é um salário para atender a necessidade de 8, 9, 10 pessoas. E os que estão ali não se implicando na situação, vão deixando aquilo crescer. E sempre tem alguém, e ainda não citei a questão do abuso, dos padrastos, né? Que estão ali, que a mãe coloca um homem dentro de casa, com filhas lindinhas dentro de casa, aquele homem está achando que o negócio, né? E a mãe não vê. A mãe não quer acreditar, então ela não vê. E essas crianças ficam ali expostas a abusos de diversas naturezas. Então, o caso é o seguinte, eu fico um pouco alterada com esse assunto, porque é um dano que vai para toda a vida. Se as pessoas soubessem o quanto isso prejudica uma pessoa, teriam mais cuidado com o que fazem dentro de casa. Então, quando você reparar que tem uma pessoa da família que está chorando muito, que está isolada, calada, se machucando, corra, busca ajuda. Ajude essa pessoa. De posto público de saúde a psicólogo, psiquiatra, padre, não sei. Busque ajuda e leve a sério, porque a dor ninguém escolhe sentir. Ninguém escolhe se cortar porque é gostoso, porque não é gostoso. Quando uma pessoa se corta, inconscientemente ela está tentando sufocar uma dor emocional. Quando você chuta o pé da mesa, você sente uma dor no dedão terrível. O que você faz? A primeira coisa que você faz logo que você chuta a mesa é segurar o pé. Por quê? O primeiro estímulo foi de dor. Vai lá para o cérebro, dor. Aí, o que você faz? Você põe a mão, é o segundo estímulo. Vem outro estímulo de toque. Enfraquece o primeiro estímulo, por isso que dá a sensação que a dor diminuiu. Ok? Então, quando a pessoa está com uma dor aqui, angustiada, triste, ela começa a se cortar, porque ao sentir a dor aqui, ela neutraliza a dor que está aqui dentro. Então, ao primeiro sinal que isso esteja acontecendo na sua casa, busque ajuda. E não é só para essa pessoa que está sofrendo isso não, é para você. É para o seu parceiro, é para os seus filhos, seus irmãos, os irmãos dessa pessoa. Porque tem um sistema adoecido aí. Tem um modus operandi familiar aí que está gerando angústia. Ou então está acontecendo coisas com essa pessoa que ninguém está vendo, que ninguém está prestando atenção. É difícil, é sofrido, principalmente se as circunstâncias econômicas não estão legais, né? Só que, mamãe falava muito, é uma expressão que é verdade, pariu Mateus que embale, né? Então, se você tem família, se você tem filho, se você tem irmãos e está vendo que alguém está sofrendo horrores,
assuma seu papel. Se não puder fazer nada para ajudar, não atrapalhe. Não maltrate. Seja mais humano, mais generoso e misericordioso. Tenha compaixão, porque ninguém se corta à toa. Ninguém chora de fricote, porque tem muita coisa boa para fazer na vida ao invés de ficar rastejando e doendo. Todo mundo que busca prazer, alegria, bem-estar. Se alguém está buscando dor, é porque o negócio está complicado. Então, minha querida seguidora, não sei em que circunstância que você esteja vivendo, busque ajuda. Existem sistemas públicos que possam te ajudar. Existem pessoas adultas mais experientes que podem te ajudar. E acredite que isso passa e que há futuro, e talvez um futuro maravilhoso que você nunca tenha imaginado. Busque ajuda. Eu ia falar um ditado, não há mal que sempre dure ou bem que nunca se acabe. Não sei se é bem assim que diz, mas é por aí. Fases difíceis a gente passa, todo mundo passa, mas a solução vem. Busque a solução. Ao invés de dor, você pode ter prazer em viver, ok? Busque ajuda. Confie e acredite, tudo passa. Crie uma meta positiva. Busque a felicidade, busque a realização, estude, trabalhe. Fique perto de gente bacana que pode te inspirar a ações construtivas para a sua vida. Evite companhias que te joguem mais para baixo. Droga, bebida, prostituição, marginalidade, evite isso. Busque o que for melhor para você crescer, para você superar e mostrar para a vida que ela vale a pena. Busque ajuda. Um abraço e até a próxima. Olá, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar a respeito das crianças e das mudanças de comportamento que sinalizam claramente que há algo acontecendo no interior dessas crianças, na subjetividade delas. Na interação com o meio, desde o lar, desde onde nasceu, até as primeiras experiências escolares, a criança está desenvolvendo habilidades internas, assimilando valores, conceitos de convivência, que vão, no conjunto de toda essa experiência com as pessoas, ajudá-la a concretizar, a construir sua identidade no mundo. Quando uma criança começa a enfrentar dificuldades nesse processo, é necessário que os adultos que estão ao redor dela, isso inclui pais, parentes próximos, professores, vizinhos, o que for, observando o comportamento atípico, anormal de uma criança, as pessoas que são responsáveis por ela precisam cuidar. Por quê? Obviamente, nós todos sabemos que quando os adultos enfrentam dificuldades, nós temos condições de resolver porque já desenvolvemos uma série de amadurecimento de ideias, estabelecemos nossos valores que vão nortear o modo como nós vamos enfrentar um desafio. Nós sabemos buscar socorro, nós acreditamos que somos capazes. Nós temos experiências de viver outras vitórias no passado que são degraus para nos colocar hoje numa prontidão adequada para enfrentar o que for. A criança não tem isso. Então, é muito importante que nós prestemos atenção em comportamentos atípicos que a criança manifesta. E precisamos também ter um cuidado com a nossa negação. O cérebro, a mente tem mecanismos de defesa que não deixam a gente ver aquilo que vai doer. Já ouviu falar que a pessoa traída é a última que fica sabendo? É isso. A pessoa traída já sentiu que tem alguma coisa errada no ar e o medo de olhar para isso impede que ela busque um diálogo, construa uma DR que vai esclarecer as coisas, mesmo que a princípio nem esteja havendo traição, mas que esteja havendo um distanciamento, um esfriamento da relação, que levanta o sinal de alerta que esse casal precisa conversar. Então, nós precisamos cuidar da negação que a gente, infelizmente, vive em relação a observar que o nosso filho não está bem, por medo de não darmos conta de ajudá-lo,
por medos de olhar para aquilo que aquela criança já está percebendo. Porque todos somos intuitivos. Nós percebemos que algo não está bem. Todos nós temos essa inteligência. E muitas vezes, isso é até falado na sistêmica, na linha sistêmica, uma pessoa da família incorpora o sintoma. Ela se coloca no lugar de alguém que, a partir do que ela está sofrendo, vai alertar a família que tem alguma coisa errada. Onde tem fumaça, tem fogo? Se tem fumaça, a gente tem que correr e olhar se é um incenso ou se é mesmo um incêndio. Então, a primeira coisa que os pais ou cuidadores precisam observar é que, quando uma criança muda o comportamento, ela tem que estar atenta, porque essa criança depende dos adultos que estão ao redor dela para ajudá-la, para orientá-la, para conduzi-la. Algumas provas na escola são fáceis, outras mais complexas, precisamos estudar mais. Isso vale para todos os aspectos da nossa vida. E a criança é um ser em formação que precisa da companhia e presença daqueles que têm mais experiência que ela. Isso engloba amor, proteção, confiança nela, né? Então, ok, preste muita atenção, tenha cuidado para não estar em estado de negação, evitando de olhar para o problema, porque vai doer, porque você talvez se sinta incapaz de ajudar, não preparado suficientemente para ajudar. Talvez você tenha vivido a mesma dor que você pressente no seu filho e você não consegue lidar nem com a própria dor. Então, seu filho fica à mercê do acaso. Isso é muito problemático porque, em se tratando de adolescentes, quando a criança vai crescendo, levando com ela problemas, principalmente familiares, na relação dos pais, no modo como eles tratam os filhos, sem uma didática adequada, essa criança vai levar esse problema para a adolescência, numa época em que os hormônios, a mudança de hormônios vai inflar o desejo dessa criança de se libertar. O desejo dessa criança de buscar algo novo, porque ela já está começando a poder sair de casa para ir fazer trabalho na casa do amiguinho. Ela já está podendo sair de casa para ir para a festinha do amiguinho. Nessas saídas ela começa a ter contato com o aspecto da liberdade. Ela começa a sentir, opa, já posso fazer algo longe dos olhos dos meus pais. Eu posso me divertir, eu posso curtir, como também eu posso transgredir leis, eu posso adotar drogas, eu posso assumir um comportamento promíscuo. Portanto, em relação a identificar alguma dificuldade na criança e a gente ficar nesse processo de negação por medo de não dar conta de resolver, por ser algo desagradável, algo que traz sofrimento para a família, se é algo reincidente, nós precisamos tomar cuidado. Porque, voltando ao raciocínio, se essa criança não é tratada, quando ela chega à adolescência, ela já tem uma carga de dor que vai mobilizá-la a buscar alívio. E nesse contato com a primeira liberdade, com as primeiras autonomias que ela vive, ela pode correr o risco. Ou de buscar um professor querido para aconselhá-la, dividir com esse professor o que a criança está vivendo. Isso eu já vivi. E eu agradeço muito meus professores que puderam me orientar em muitos momentos. Ou ela vai buscar a boca de fumo. Ela vai buscar as transgressões. Ela vai buscar os comportamentos de promiscuidade, buscando a atenção que ela não recebe. Quando eu era adolescente, eu via muitos problemas na minha casa. Na relação dos meus pais, no modo como a gente vivia. Eu nem tinha referência de como viviam outras famílias, mas eu sentia, tinha coisa errada no ar. E sabe o que é pior quando a gente está enfrentando isso? É não ser ouvido. É não ser ouvido, é não ser visto na nossa dor. É chorar horas trancado no quarto, sair lá na cozinha, ninguém perceber que você está toda inchada né? Ninguém se engaja, a negação está atuando ali. Ah, não quero nem saber, não vou dar conta mesmo, não é problema meu. E quando isso acontece, há o grande risco da pessoa se perder, da pessoa se sentir tão sozinha e tão invisível que ela começa a buscar os mínimos recursos que ela tem para se resolver. Muitos suicídios de crianças acontecem por causa disso.
Muitos desaparecimentos que a gente vê anunciado em jornais, contas de água, informativos de ônibus, é de gente que foge da família. Não é desaparecimento criminoso. Não é pessoa que perdeu a consciência e desapareceu no mundo, não. É gente que foge da família. Existem muitas famílias tóxicas e a gente sabe bem disso. Qual é a alternativa para quem mora dentro de um lar agitado, infernal? Fugir, desaparecer mesmo. Qualquer coisa é melhor do que ficar ali. E que sirva de alerta também para esses casos, né? A criança não suporta não, ela vai desenvolver sintoma. Então, vamos entrar num estudo de caso em relação a isso, ok? A minha filha Isabela Luna é professora de artes. Eu comecei com o Instituto Morgana Valente em 91. Vivi todos esses anos ajudando pessoas a aprenderem a desenhar, a pintar. E nessa formação em psicologia, comecei a perceber, mesmo antes, que a arte falava o que existia na alma. Nós temos as obras da Anísia da Silveira, as imagens do inconsciente, nós temos o homem e seus símbolos de Jung, que evidenciam claramente que pelo fato da mente ser imagética, por meio das imagens a pessoa se expressa. A pessoa se expressa. E para olhos adestrados, uma obra pode falar muito da pessoa que a fez. Ela pode ser inclusive um grito, um pedido de socorro. E esse é o caso do que vamos falar agora. Isabela recebeu um menino de aproximadamente 8 ou 9 anos para fazer aula de desenho. E na primeira aula é comum a gente fazer um exercício para vermos a prontidão da criança, para conhecermos a condição motora fina, a coordenação, para conhecermos qual é a habilidade com o traçado, para percebermos a percepção de cores que a criança tem e para perceber em qual linha ela vai se dar bem. Porque você pode aprender o desenho básico, aqueles treinos geométricos, riscados, texturas, mas também pode estimular a criança a se agregar à tarefa, deixando que ela trabalhe com aquilo que a faz feliz. Mangá, anime, quadrinhos, o desenho clássico em si, desenho de objetos apenas, desenho de carrinhos, desenho de dinossauros. A criança aprende desenhando o que gosta. Olha que bacana. E um dia, Isabela chega para mim com o desenho desse aluno, nós vamos dar o nome de Pedro. No desenho do Pedro, e me mostrou e me disse: mãe, tem alguma coisa aqui. Isabela é psicanalista, é facilitadora na aplicação de barras de Access e tem um feeling maravilhoso. Ela trabalha comigo na nossa clínica e a gente faz um trabalho interdisciplinar, integrativo. Então ela chega com o desenho do Pedro e me mostra e diz: mãe, tem alguma coisa aqui. Quando eu observei o desenho, eu vou colocar a imagem aí para você ver. Eram 2 pedras, como se fossem um pão de açúcar, 2 pedras enormes, com casinhas minúsculas lá em cima. Descendo pelas pedras, escadas de corda. Embaixo, o mar. Um barquinho de papel com uma pessoinha lá, na forma, aquele desenho de palitinho, cabecinha. E no céu, nuvens, nuvens e nuvens escuras. Aquilo era um grito de socorro. Claramente um grito de socorro. A dualidade das 2 casas lá no alto da pedra. Imagine a dificuldade em escalar corda. Você já brincou no parquinho? Já tentou subir numa corda? É a coisa mais difícil que existe. Se eu tentar subir numa escada de corda, pode chamar o SAMU. Pode chamar o SAMU, porque vai dar ruim. As casinhas pequeníssimas lá em cima. Distantes, difíceis, inacessíveis, quase inacessíveis. O mar. E o que vai acontecer com o barquinho de papel? Molhado pela água, vai se dissolver. E o que vai acontecer, principalmente se cair a tempestade que está se anunciando? Estava evidente que essa criança estava à beira de uma tempestade, à beira de um grande risco. À beira de um grande risco. E a gente, quando tem essa sensibilidade, a gente sente um aperto aqui.
cardiochakra fala. Então eu senti que aquela criança precisava de ajuda. Esperei o final da aula e fui procurar quem veio buscar a criança. Era a avó. Conversando com a avó, eu perguntei para ela: com licença, meu nome é Morgana, sou mãe da Isabela, professora do Pedro, e nós hoje fizemos uma aula de sondagem para verificar a prontidão dele, para socializar, começar a criar um rapport, e nós percebemos uma situação que nos chamou a atenção. Está acontecendo com o Pedro uma necessidade de fazer uma escolha? A dualidade, duas pedras, né? Ele está ali no meio de um barquinho. Aí ela disse: ele contou para vocês? Poxa, ele não fala nunca. Ele não é de falar. Eu falei: não, ele não falou. Aí peguei o desenho e mostrei para ela. Vem cá, nós fomos lá num canto, longe, fora da sala, e mostrei para ela. Olha esse desenho. O Pedro está desesperado, está angustiado, porque ele está sendo obrigado a fazer uma escolha. Inclusive, ele havia perdido o controle de esfíncter, estava tendo dificuldades de ir para a aula, porque ele temia perder o controle em sala, perto dos colegas, sofrer constrangimento. Não estava dormindo muito bem, acordava gritando. Então, ela me contou. Os pais estavam se separando e pediram para ele escolher com quem que ele queria ficar. Gente, quando um casal vai se separar, esse casal precisa de ajuda. O casal precisa de uma orientação sobre como conduzir a separação sem traumatizar a criança. Qual é a criança que vai abrir mão do pai ou da mãe? Não tem como ela escolher. Não tem como ela escolher. Na linha sistêmica, numa teoria muito bem explicada por Bert Hellinger, os pais nos transmitem força. O pai, a força do pai é a força para ir para o mundo, buscar crescimento, desenvolvimento, experiências, oportunidades. A força da mãe é a força de ir, depois de ir para o mundo, né? Produzir, multiplicar, ser abundante, conquistar riqueza, vitória, beleza, plenitude, dinheiro, construir família, escrever um livro, plantar uma árvore. Com a força do pai e da mãe, quando nós estamos bem com nossos pais, nós temos condições de ir para o mundo com segurança. Como é que a gente vai abrir mão disso? Porque na cabecinha de uma criança, quando ela escolhe, ela está excluindo o outro. E a criança não suporta essa escolha. Então, sabendo de tudo isso, sabendo que os pais pediram ao filho, possivelmente uma posição de muito amor e muita dor, eu orientei a avó. Vó, você vai chamar seu filho e a nora, vai sentar e conversar com eles e vai falar isso que eu estou explicando para você. E você vai dizer o seguinte: ao invés dele escolher, eles vão avisar que vai ter um quarto só para ele em cada casa. Vai ter uma cama só para ele. Que ele vai ter agora 2 casas. E que ele vai poder escolher em que casa ele vai querer ficar. Tô com saudade do papai, eu vou lá para casa do papai. Obviamente, e observando essas praticidades, essa logística de quem vai levar para a escola, se a minha casa é longe da escola, coisas assim. Mas é preciso que a criança, ao invés de escolher, sinta que ela está ainda mais abraçada nesse momento tão difícil para ela. Percebe a seriedade? Percebe a necessidade do cuidado? Então, ao invés de haver uma conotação triste, eu vou ficar sem o papai perto de mim, ou sem a mamãe perto de mim, porque essas decisões de guarda compartilhada, qual é a residência fixa da criança, isso aí é coisa legal e a gente combina. Mas a questão do acesso da criança aos pais, isso aí tem que ser muito cuidadoso. Inclusive existe o problema da alienação parental, inclusive a gente, na minha família, nós estamos vivendo isso, que certamente vai causar um prejuízo emocional muito grande à criança envolvida, e isso se torna um flagelo familiar. Muita gente sofrendo com a gente por causa disso. E a pessoa que está praticando alienação parental, no caso a mãe que fala mal do pai, o pai que fala mal da mãe, a mãe que impede que o pai veja, que a criança tenha contato com a família, com certeza ela está causando um dano emocional à criança. E a fatura vai chegar. Um dia ela vai chegar. Possivelmente, inclusive, no sofrimento da própria criança. Na dúvida dela se ela é amada de fato, se ela é respeitada, se ela
tem a sua individualidade conservada, preservada, se ela é ouvida, a fatura vai chegar, infelizmente. E quando a gente percebe que está acontecendo essa alienação parental, quem pode dar afeto e proteção a essa criança tem que se engajar nisso. Dizer para ela, você é muito importante. Você é uma alegria imensa na nossa vida. Nós estamos muito felizes por você estar com a gente, por você ser meu filho, meu neto, meu sobrinho. Nós temos que balancear isso. E eu espero que, no nosso caso específico, essa criança esteja recebendo isso. Mas voltando, e após a avó tomar consciência de tudo isso, ela conversou com os pais. E na semana seguinte, a aula era no sábado de manhã, na semana seguinte, Pedro chegou completamente diferente. Chegou sorridente, animado com a aula, olhando mais para as pessoas, interagindo mais, se gesticulando mais, porque antes ele estava contido, cabisbaixo. Percebe? Então a gente pode conduzir situações como essa do divórcio dos pais com cuidado, colocando um ingrediente de amor incondicional em torno das crianças, para que elas sintam que o problema é entre os pais, que na condição de filhos, essas crianças estão seguras. Sempre deixar muito claro, filho, filha, a gente está se separando, porque a gente não está conseguindo mais conviver devido a alguns problemas que eu não vou te explicar, porque você ainda não está pronto para saber. Mas não é um segredo muito sério. Não precisa preocupar. Nós vamos conseguir passar por isso e tudo vai ficar bem. E a gente vai continuar se amando. A gente vai continuar crescendo, se desenvolvendo. Ok? O papai é importante para você, a mamãe é importante para você. Isso nunca vai mudar. Tá bom? É assim que a gente faz. Não é usar os filhos como moeda de negociação, não é tentar fazer a caveira do outro para trazer esses filhos para ele. Inclusive existe até aquela mesquinhez, eu não quero pagar pensão, então eu vou ficar com a guarda desses meninos, a minha mãe cuida enquanto eu vivo a minha vida, ou tanta coisa ridícula que envolve isso, que tem a ver com a imaturidade, que tem a ver com a inexperiência e muitas vezes com o caráter, com o desvio de caráter. Então, é isso. Esse conteúdo faz parte do curso EAD que a gente vai lançar em algum tempo, que é A Resposta Existe. Explicações e métodos para o tratamento da dor emocional vivida na infância. E, ao mesmo tempo, nós continuamos a oferecer esse trabalho. Um trabalho terapêutico, de aconselhamento aos pais no diagnóstico das dificuldades da criança por meio dos trabalhos manuais, por meio da observação do comportamento. Se você tem uma vivência assim, eu e minha filha Isabela temos condições de te ajudar. E temos condições também de encaminhar a criança para uma terapia infantil, uma terapia de criança, por profissional competente da nossa confiança, a Patrícia Izzi, que é uma colega de trabalho muito maravilhosa, uma mãe maravilhosa, muito capaz. Então, se você está enfrentando esse problema, se você está percebendo que seus filhos estão enfrentando dificuldades que você não consegue entender, vocês não conseguem conversar, você percebe uma evitação desses filhos, um silêncio que assusta, que preocupa, um isolamento que preocupa, nós podemos te ajudar. Fica aqui então essas palavras, eu espero que elas tenham sido úteis para você. E tenha certeza, se houver boa vontade, se houver abertura, disposição para desapegos, para reconsiderar opiniões, para reconsiderar comportamentos, para dar espaço para essa criança falar, ser quem ela é,
expor seus sentimentos, porque muitas vezes a gente tem dificuldade nisso. E a criança, por ainda estar em desenvolvimento simbólico, ela não consegue expressar. Eu estou assim, mamãe, eu quebrei o copo na parede, ou eu bati no gato, ou eu... Porque papai me fez aquilo e eu estou triste, estou magoado. Nem sempre a criança consegue verbalizar. Ela não consegue se organizar. Porque ela está aprendendo ainda a identificar o que é tristeza, o que é raiva, o que é mágoa, o que é revolta. Percebe quanta coisa? Então fica aqui, nesse vídeo, diversos apelos. Um alerta para que você cuide dos seus filhotes, para que você preste atenção no sobrinho que está vivendo violência, nas mãos de uma mãe borderline, uma mãe bipolar, uma mãe com uma depressão gravíssima. Essa criança precisa de ajuda, porque a fatura chega para todo mundo, né? E se a gente é um sistema, o mundo é um macrosistema e cada família é um microsistema. E é papel da família se apoiar, é papel da família ser apoio. É isso. Se você gostou, curta, divulgue, compartilhe, para ajudar o canal a crescer. Vai ser muito importante para nós e é uma troca bonita que a gente pode fazer e que nos estimula a produzir mais conteúdo. Ok? Fique bem. Até a próxima.